Rafael, primeiro, obrigado por aceitar o nosso convite, tá? Fique à vontade. Você viu essa multidão toda aqui, finja que não tem ninguém. O Rafael, ele é aluno meu lá do TechPUC, ele está no segundo ano. O Rafael fez algumas apresentações para nós, meio que ele se diferenciou dos demais alunos pelo grau técnico que ele tem e as informações que ele acabou trazendo. Uma das apresentações que ele conversou com a gente uma vez foi sobre o BLE, que ele vai falar hoje um pouquinho mais detalhado para vocês. Então assim, bacana, ouçam o que ele está falando, traz alguns assuntos bem importantes sobre o BLE e traz um monte de tecnologia top. Você tem seu tempo aí para explorar à vontade, relaxe, quiser interagir com o povo, parar, tomar uma aguinha, fique mega à vontade, senta-se em casa. E obrigado por aceitar o convite. Obrigado você por convidar, então. Foi legal. Então, começando, meu nome é Rafael Sepulcro Lopes. Como o Betinho já falou, eu estou no segundo ano de informática lá na TechPUC, então, apesar de ele ter me chamado para fazer essa apresentação, já quero dizer que obviamente eu não sou um especialista no assunto, então caso qualquer um de vocês tenha alguma coisa a falar, acrescentar durante a apresentação, por favor sinta-se à vontade, alguma dúvida. Eu provavelmente talvez não consiga responder algumas coisas que vocês, já que eu provavelmente não vou ter o grau técnico para falar, mas eu tenho aqui algumas coisas que eu pesquisei e eu achei interessante trazer para vocês aqui. Começando, eu vou só falar uma introdução do que eu acho que eu vou falar sobre o funcionamento de tudo isso. Primeiro eu queria só vou falar sobre como funciona o Bluetooth clássico mesmo, para depois falar sobre os funcionamentos em detalhes sobre o Bluetooth Low Energy, que é o tema principal da apresentação, para depois falar sobre ele na cultura maker, as vantagens e desvantagens dessa tecnologia. Começando então, eu só queria falar então o que é o Bluetooth, que é um padrão de tecnologia sem fio. A gente tem várias tecnologias sem fio, Wi-Fi, o que a gente usa, por exemplo, em tudo isso, é uma tecnologia sem fio. É uma maneira de você transmitir as informações sem o fio. Como que a gente faz isso? Uma coisa que eu achei na internet, vocês vão achar em vários lugares, é comparar o Bluetooth a um semáforo. Eu não sei se vocês já viram essa analogia uma vez na vida de vocês, mas se vocês pararem para pensar, chega a fazer um pouco de sentido. Como funciona um semáforo? Ele emite várias ondas eletromagnéticas para os seus olhos que interpretam cores diferentes. Por exemplo, a gente tem o espectro visível do espectro eletromagnético que tem variações no comprimento de onda. Aqui a gente tem o vermelho e o azul e o verde, por exemplo. Eu derrubei um ó. Deixa no cantinho. Essas duas cores têm variações no espectro visível, então o comprimento de onda deles é diferente. Então, a gente tem um comprimento de onda que manda um sinal para o seu corpo que interpreta de um jeito. Desde que a gente cresceu, a gente tem que a cor vermelha é para parar, a cor verde é para ir. Então, são ondas eletromagnéticas que têm sinais para a gente. Se a gente passar um pouquinho mais no espectro eletromagnético, a gente tem que a luz visível é só uma pequena parte dele. E a gente tem vários tipos de ondas eletromagnéticas que vão desde para as ondas de rádio até os raios gama. O que é a onda de luz? As ondas de luz que a gente vai usar do espectro magnético é a onda que vai aqui, ó, perto do micro-ondas. Ela vai ser o que a gente vai chamar de industrial, científico e... eu não lembro outro, perdão. Mas é onde toda a indústria médica industrial vai fazer científica médica. Exatamente isso. Então a indústria científica médica e ISM é o espectro que a gente vai usar. Então tudo quanto é coisa que você vai ter dentro dessas três categorias, provavelmente vai acabar usando esse espectro eletromagnético. Ele vai ser usado porque ele é uma onda muito confiável. Ele é rápido, a luz vai ser sempre o mais rápido possível. E ele é confiável o suficiente do comprimento de onda dele poder passar por paredes e essas coisas. Tanto que, por exemplo, um Wi-Fi, mesmo com o roteador não estando aqui, ele ainda vai conseguir passar. O Bluetooth, por exemplo, você consegue entre paredes ainda ver ele. Por isso que a gente acaba utilizando esse espectro eletromagnético. O Bluetooth, por exemplo, ele vai pegar esse espectro, o clássico especificamente, e ele vai dividir em 70 canais diferentes. Então, quando você está se comunicando com o Bluetooth, o que ele vai fazer é o seguinte: ele vai mandar uma onda, e essa onda vai significar 1, e a outra onda que ele vai mandar vai significar 0. Então você vai ver uma onda que está se transformando, ele vai aumentar e diminuir a frequência para conseguir identificar zeros e uns, que são o código binário que a máquina entende.
Então todas as informações de som, por exemplo, que você vai ver no fone de ouvido Bluetooth normal, vai ser um monte de zeros e uns que estão vindo nessa diferenciação de onda. E a gente tem muitos canais por quê? Por exemplo, digamos que você tenha duas pessoas que estão na mesma sala usando fones de ouvido Bluetooth diferente. Por exemplo, um lugar muito cheio, é muito provável que isso aconteça. E acontece que se você tiver duas pessoas que estão usando o mesmo canal, esse canal vai ter ruído. Então pode ser que uma pessoa está ouvindo uma música e do nada você começa a ouvir uma outra música e você não sabe de onde ela vem. Isso é porque você está tendo interferência. Esses 70 canais acabam melhorando isso porque você tem 70 lugares diferentes. Então cada um desses canais vai ter uma coisa que significa 0 e uma coisa que significa 1. Então você não tem como ter interferência porque são ondas de tamanhos diferentes. Então você não tem como confundir o tamanho de onda. Uma coisa que também várias pessoas usam, toda a tecnologia usa hoje em dia que usa Bluetooth, é o tal do hopping. O que o hopping é? Se você for ver esses 70 aqui, pode ser ainda que você use o mesmo que está ali. Então, como que a gente resolve esse problema? Quando você manda e conecta com um dispositivo Bluetooth, os controladores eles vão mandar pro seu fone, por exemplo. O fone é o que eu vou mais usar aqui porque é o mais comum de você ter no Bluetooth clássico hoje em dia. Ele vai pegar e falar, então, eu vou mandar para você um pacote e você vai mandar um pacote para mim no 70. No próxima vez que a gente trocar informação, a gente vai trocar no 30. Na próxima vez que a gente mandar a informação, a gente vai trocar no 43. Então toda vez que você mandar um pacote por Bluetooth, o que você vai ter? Vai ser um header falando o que é aquele pacote e depois vai ter uma série de informações falando o que é aquele pacote e ele também vai mandar um mapa. O que é esse mapa? Esse mapa ele vai falar qual é a sequência de canais que essa parte do Bluetooth vai usar. Então, quando você manda e conecta, quando dá o connected no Bluetooth, o que está acontecendo ele vai falar para o seu dispositivo qual é a sequência de hoppers que você vai usar. Isso também assegura segurança, porque a única pessoa que sabe qual vai ser os canais diferentes que você vai usar é o seu celular e o dispositivo. Então, adiciona várias camadas de segurança nisso. Aqui, por exemplo, é o tipo de pacote. Você tem o código de acesso, que você já vai ter anteriormente quando você dá o connect. O header, que vai falar sobre o que é o payload. O payload é a informação em si, por exemplo, a sua música. O header vai falar o tipo de dado que ele é. Vai falar qual que vai ser a sequência, o código hexadecimal, no caso do Bluetooth Low Energy. E ele vai falar toda essa sequência para depois você ter isso aqui. A gente tem um header por exemplo, se você perde um dos pacotes, o seu celular ele vai saber por causa do header que ele perdeu um pacote, porque não vai estar em sequência. Então, quando você tem uma música e você vê que ela não parou em nenhum momento, provavelmente algum dos pacotes foi perdido. Mas o seu celular ou fone pegou e requisitou aquele pacote novamente. E como acontece muito rápido, você não consegue ver. Só uma dúvida. Fale. Ali aqueles pacotes bits aí em cima? Esse 72, 54 é a quantidade de bits? Sim, são a quantidade de bits que eles têm. É pré-definido na sequência Bluetooth pela empresa que faz Bluetooth. Padrão do próprio Bluetooth. É o padrão Bluetooth. Agora o Bluetooth 4.0. Até o Bluetooth 3.0 a gente tem o que a gente chama de Bluetooth clássico, que é esse para fone de ouvido e todas essas coisas que exigem uma grande gama de informações, uma música muito pesada. O Bluetooth 4.0 trouxe a inovação do Low Energy, que é para quando você não precisa de muita informação. Por exemplo, se você tem um sensor de temperatura, que só vai mudar a temperatura 2 horas por dia, por que você precisa ficar mandando milhões de informações só dizendo que está 32 graus? Está 32 graus milhões de vezes por segundo, você não precisa disso. Então, eles introduziram a tecnologia do Low Energy, que é o BLE, que é para encurtar. Então, é uma maneira de transmitir dados que gasta menos energia. Ela surgiu em 2010 e até hoje ela tá se desenvolvendo mais. Hoje em dia a gente está no Bluetooth 5.0 que tem uma coisa chamada Mesh, que eu vou falar bem mais pra frente, não vou entrar muito em detalhes. Primeiro que eu quero falar sobre compatibilidade. Um dispositivo que tem o Low Energy não vai ser compatível com um dispositivo que tem o Bluetooth clássico. Então se você tem, por exemplo, uma pulseira que usa o BLE, ela não vai se comunicar com um fone de ouvido que usa o Bluetooth clássico. Ela usa o mesmo tipo de coisa, ela ainda vai entrar naquele espectro eletromagnético, ela vai utilizar essa parte de pacotes que vai mandar um para o outro, ela vai usar tudo mesmo.
Só que por causa da diferença de velocidade de dados, não vai acontecer essa troca de informações. Então o Bluetooth clássico e o Low Energy não conversam entre si. É claro que você tem um dispositivo, por exemplo, celular, que pode estar conectado em um Low Energy e em um clássico ao mesmo tempo. Só que isso é porque ele tem a possibilidade de fazer isso. Um que é só Low Energy não se comunica com um que é só clássico. Agora eu vou falar um pouco sobre como que funciona o Low Energy propriamente dito. Ele vai funcionar com dois tipos de dispositivos. O primeiro é um dispositivo central e um dispositivo periférico. O dispositivo central vai ser o dispositivo que tem a maior capacidade de processamento de informações. Seu celular, computador e qualquer coisa. Um ESP, por exemplo, pode ser um dispositivo central. O dispositivo periférico é aquele que provavelmente vai estar mandando as informações para você. Por que a gente faz essa diferenciação de central e periférico? Se você tem uma pulseira que tem uma bateria muito limitada, você não quer que ela processe informações, porque processar informação gasta muita bateria. Então, o que faz ele manda os dados, é processado lá, para depois voltar. Então, acontece que o Low Energy, como o próprio nome diz, gasta muito menos energia que o Bluetooth clássico. Tanto porque ela tem uma sequência de parada. Ele manda informação de pouco em pouco tempo. Então, você tem um gasto de energia muito menor, e esse tipo de central e periférico também ajuda a gastar menos energia. Por isso que você tem dispositivos de Bluetooth Low Energy que conseguem durar mais de um ano, na bateria de relógio. Os tipos de aplicação, elas são orientada à conexão e orientada à observação. Orientada à conexão quer dizer que houve uma conexão estabelecida. No Bluetooth Low Energy, você tem um conceito que é a conexão e advertisement. O que acontece quando você tem uma conexão, você consegue pegar e falar com o dispositivo central e periférico e eles se organizarem qual que vai ser a sequência que vai acontecer ali. Então, eles conseguem gastar menos energia, eles podem programar que daqui a 10 minutos ele vai me mandar uma informação. Quando ele é orientado à observação, o que vai acontecer é que não tem uma conexão estabelecida. A gente tem a concepção que o Bluetooth sempre precisa estar conectado. Nesse tipo de aplicação, ele nunca vai estar conectado. Digamos que você tenha um sensor de temperatura. Esse sensor de temperatura quer mandar para vários sensores na casa ao mesmo tempo. Porque você tem uma plantação, você tem um ar-condicionado, e esses dois não estão ligados entre si. O que pode acontecer é que só tem uma conexão que pode fazer. Então, o que o dispositivo periférico vai fazer? Ele vai mandar as informações. E essas informações qualquer um pode coletar. Então esses sensores, eles vão observar as informações que estão sendo enviadas e eles vão coletar para eles mesmos. Então o que acontece é que um dispositivo periférico pode ter vários dispositivos centrais, um central pode ter vários periféricos. Então você tem como ter essa comunicação sem ter a conexão. Apesar da conexão, se você for só um dispositivo de 1 para 1, vai gastar menos energia e você tem mais controle sobre toda a situação e além da segurança que você vai estar trazendo para a sua ligação. Uma coisa que é muito importante falar é sobre o acesso genérico de perfil. São os papéis que cada um desses dispositivos vão ter durante uma conexão. Primeiro, você tem um idle, que é ele padrão, sem gastar energia, só ali recebendo os dados dele mesmo. Depois, você tem a troca desses dispositivos, o advertiser e o scanner. O advertiser é o dispositivo que está mandando as informações. De volta para o sensor de temperatura, é ele mesmo. O scanner é um dos caras que estão recebendo as informações. Então, o scanner ele pode ser um iniciador. O iniciador ele precisa antes receber um pacote dizendo que o advertiser pode estabelecer uma conexão. Então, ele só vai iniciar a conexão se o advertiser disser que ele está apto a uma conexão. Então, a conexão só vai acontecer se um lado pedir e o outro lado já estiver aceitando previamente. Então, a conexão ele não pode nem pedir a conexão se o pacote que ele recebeu anteriormente não estiver dizendo que ele recebeu a conexão. Se eu voltar lá atrás, aqui no header, que eu falei que era bem importante, no header de um pacote de Low Energy, o que vai acontecer é que dentro desses 54 bits, vai ter um que está dizendo que ele está apto ou não a fazer uma conexão. E quando você finalmente estabelece uma conexão, você tem uma conexão que é padrão, que você já tem hoje em dia, que é a conexão mestre-escravo.
O mestre normalmente é o dispositivo central e o escravo é o periférico. Isso acontece justamente porque o periférico não tem muita potência de processamento, ou pelo menos não deveria ter. Aqui é os canais do Low Energy. Como eu falei, o Bluetooth clássico ele divide o canal do RSF em 70 diferentes canais. O Low Energy, por ser menos potente, ele vai dividir em 40 canais. Esses 40 canais, eles vão ter 3 específicos que são os mais importantes desses 40, que é o canal 37, 38 e 39. São 40 porque começam no 0. Esses 3 canais, eles são os canais de advertising. Ou seja, quando você tem você não estabelece uma conexão nesses 2 dispositivos, uma conexão de mestre e escravo, o advertiser ele só vai usar esses 3 canais para enviar a conexão. Porque você não quer deixar esses outros canais que estão ocupados pelo pessoal do mestre escravo. Então esses 37, 38 e 39 são exclusivos para o pessoal que está mandando as informações. Então, quando o seu celular ele está ali procurando dispositivos, ele está vendo essas 3 ondas diferentes se ele está recebendo alguma coisa. Se ele receber algum pacote nesses 3 canais e esse pacote no header dele falar que ele está apto a uma conexão, ele vai mostrar no celular o nome do dispositivo. Aqui é a frequência em megahertz deles. De novo eu falei do Generic Access Profile. Ele vai ser o que vai dizer esses 5 coisas aqui. Primeiro, se um dispositivo está apto a fazer o broadcast. O broadcast é isso de pegar e mandar as informações. Isso também diz sobre a descobribilidade dele. Se ele está apto a ser descoberto por qualquer tipo de coisa, ou se lá na frente no Access Code precisa de alguma senha específica. Não sei se vocês já conectaram um dispositivo Bluetooth que exige a senha. De vez em quando você conecta, você precisa de uma senha, normalmente 1, 2, 3, 4. Se for um dispositivo mais seguro, no próprio papel de manual é para estar escrito o tipo de senha que ele está usando. Então, isso passa para a conectividade, que vai dizer se ele está apto ou não à conectividade, e ao bounding, que é você fazer essa conexão e, por exemplo, quando o seu celular, você liga o fone, e ele ele conecta direto no seu celular, isso é o bounding, é você ligar um dispositivo ao outro. E o Periodic Advertising é uma coisa que surgiu no Bluetooth 5.0, que é você poder pegar e mandar várias vezes a mesma coisa para vários dispositivos diferentes. Os papéis deles, isso aqui é o que eu acabei de falar, só que de uma maneira mais ilustrativa. O broadcaster, ele vai pegar e ele vai mandar alguma coisa para o observador. Não tem uma conexão estabelecida aqui. Mas também pode acontecer que um dispositivo central tenha várias conexões estabelecidas. Então, o dispositivo ele vai pegar e vai falar para cada um desses dispositivos periféricos quais são as camadas que eles vão poder usar. Então, quando você tem, por exemplo, tanto uma pulseira quanto um fone de ouvido, o seu celular já vai falar para esses 2 dispositivos qual o canal que ele vai usar para um e qual o canal que ele vai usar para outro. Por isso você pode ter uma gama de conexões diferentes no mesmo celular sem ter interferência um do outro. E uma coisa, inclusive, que eu não sei se vocês já ouviram falar, que é que Bluetooth acaba distorcendo o sinal Wi-Fi e o sinal Wi-Fi distorcendo o Bluetooth. Isso realmente acontece, porque o Wi-Fi usa o mesmo tipo de conexão, que é o 2.4 GHz. Tanto que, por exemplo, isso daqui usa 2.4 GHz. Então essa conexão provavelmente estaria interferindo na conexão se eu estivesse usando um fone de ouvido Bluetooth que o Betil tentou usar ali. O Wi-Fi que estava... Por isso? Não foi erro técnico mesmo. Mas, por exemplo, se você tem muitos dispositivos, pode ser que o Wi-Fi acabe se encontrando ali. Tanto que o Wi-Fi ele divide essa banda em um número muito maior, porque pode ter muitos dispositivos utilizados no mesmo Wi-Fi. Tanto que roteadores mais potentes vão ter uma banda divisiva muito maior, porque eles vão poder, eles têm uma distribuição mais fina do que eles podem mandar. Eles conseguem fazer, tipo, em coisa de nanômetros a diferença entre as ondas eletromagnéticas. Então, milhares de pessoas podem acessar o mesmo Wi-Fi. É o Wi-Fi de um aeroporto. O de casa ele vai dividir em 10 no máximo esse espectro, para poder deixar confortável para ele poder ter taxa de erro, e também porque não tem a necessidade de fazer isso. Vai gastar muita energia e quem que tem mais de 10 pessoas na casa? Betil. 75 MHz na rede. Meu Deus. Um dia fraco, né? Um dia fraco.
Aí a gente vai para o tipo de advertising. O tipo de advertising é o tipo de dado que ele vai enviar nesse pacote. Ele pode ser escaneável, não escaneável, conectável, não conectável, direto e indireto. Começando com o escaneável e o não escaneável. Isso vai dizer em relação... Isso vai ser em relação a se você consegue pegar e entrar sem precisar do access code a parte do payload, que é a própria informação. Conectável ou não conectável é uma coisa que eu já falei várias vezes, se você consegue fazer essa ligação entre eles. O direto e indireto vai ser se o seu dispositivo vai conseguir pegar e mandar para vários ou não. Tem outros tipos também, que não estão aqui, mas eles vão falar sobre se o seu dispositivo tem acesso ao Bluetooth 5.0 para fazer o Bluetooth Mesh, que é uma coisa que surgiu lá em 2017, 7 anos de produção para conseguir fazer. O advertising é um intervalo que vai ser, como eu falei, que do seu dispositivo, por exemplo, se você tem uma cafeteira e você quer falar que essa cafeteira está numa temperatura específica, de novo no sensor de temperatura, você não precisa ficar mandando toda hora. Então esse intervalo vai poder variar de 20 milissegundos até 10.24 segundos, em incrementos de 625 microsegundos. É importante você saber essa variação e saber quanto que você pode incrementar ou não, porque, de novo, low energy, você está muito preocupado com a bateria e a vida útil do seu aparelho. Então você quer que ele tenha o mínimo possível para o seu dispositivo funcionar. Por exemplo, se você tem um fitness tracker, uma pulseira inteligente, você quer o mínimo suficiente para ele entender a diferenciação dos batimentos cardíacos, mas você quer que ele seja o mais longo possível, porque quanto mais longo, mais tempo ele fica em sleep mode. Então mais tempo ele vai poder ficar sem gastar energia. Os dados, eles são só um pouquinho diferentes do tipo de pacote normal. Então se vocês forem ver lá atrás, é bem parecido. Só que o header, ele vai ter algumas coisas a mais, que eu vou falar mais pra frente, que se tratam do tipo de organização que o Bluetooth Low Energy faz. Então o Access Code aqui vai ser um pouquinho diferente e o Packet Data ele vai ser dividido em mais partes. E a outra coisa que pode acontecer no Bluetooth Low Energy, que acontece no 5.0, é que quando você está mandando o tipo de pacote de dado, pode ser que você não tenha como mandar informação suficiente em só um pacote. Só que se você mandar 2 pacotes ao mesmo tempo, pode ser que você gaste mais energia, porque mais pacote, mais gasto de energia. Então, o que acontece é, você manda e a pessoa que está respondendo a isso vai fazer um request. Se esse request tiver tudo certinho, com access code, tudo de boa, ele vai pegar e mandar a informação adicional. Então, ele vai pegar e vai ficar mandando informação. Tá mandando. Quando você precisa de informação adicional, porque você não tinha como mandar tudo em pacote só, a pessoa que está querendo receber essa informação vai mandar um request para aquele dispositivo específico, aí ele vai mandar a informação adicional. Então, essa parte escaneável que ele tem surgiu no Bluetooth 5.0 como uma solução para pouca quantidade de pacote que consegue mandar em um único payload. As conexões, elas podem ser persistentes, sincronizadas, elas são, na verdade, são persistentes, sincronizadas, e elas têm troca de dado bidirecional. Então, persistente, porque elas vão continuar acontecendo até eles tá fora de alcance ou a conexão ser encerrada. Sincronizadas, porque eles fazem aquele hopping que eu disse, que é trocar de canais. Eles trocam informação de maneira bidirecional, então eu vou falar mais pra frente dos tipos de pacotes que existem. Os tipos de pacote, por exemplo, pode ser aquele request. É uma informação que você está mandando um pacote e você está recebendo um pacote de resposta. Elas têm menor quantidade de energia gasta, porque você consegue pegar e falar que você só vai precisar daqui a 10 segundos, diferente do outro, que é só ele mandando automático e você não tem como falar. Não, agora eu não preciso dessa informação. Ele vai continuar mandando a informação até acabar a energia. E eles também têm uma quantidade de dados maior que eles podem enviar por aquilo que eu tinha falado para vocês, de quando você faz um request. Quando você tem uma conexão entre eles, você consegue fazer eles constantemente. No outro, você só consegue fazer quando você já recebeu um pacote. Aqui você consegue mandar diretamente o request para o pacote.
Aqui tem uma coisa que é o intervalo de conexão. O intervalo de conexão ele vai ser um intervalo fixo com o qual o escravo vai mandar as informações para o mestre. O que vai acontecer é que tem uma coisa chamada de latência do escravo, que é o slave latency. O que acontece é que o escravo ele vai pegar e vamos usar a maior quantidade de tempo que você pode ter, a cada 10 segundos. A cada 10 segundos ele vai estar mandando uma informação diferente. E o que você pode falar é, você está mandando requests. Toda vez que uma conexão está estabelecida, a cada 10 segundos ele vai mandar um request e ele vai receber uma informação de volta. Se ele não receber uma informação de volta, o dispositivo central vai entender que essa conexão foi perdida e você vai ter que reconectar e você vai ter que, por exemplo, se você está num fone de ouvido, você começa a andar e você ouve aquele barulho de desconectado, provavelmente o que aconteceu é que o dispositivo central mandou um pacote, o fone de ouvido mandou um pacote, só que ele se perdeu. Então o celular entendeu que a conexão foi desestabelecida. No Bluetooth Low Energy você pode estabelecer uma latência. O que isso significa? Significa que quando você manda um pacote, é uma quantidade de pacotes que ele consegue não receber, mas ainda assim a conexão está estabelecida. Você pode, por exemplo, dizer que a latência é 5. Então, ele vai mandar um pacote e não receber, mandar um pacote e não receber, mandar um pacote e não receber, mandar um pacote e não receber. Mesma coisa aqui. No sexto, a conexão foi perdida. Para que serve essa latência? De novo, para gastar menos energia. Toda a tecnologia feita por trás do Low Energy é para economizar bateria para poder fazer os dispositivos irem por mais de um ano na bateria de um relógio. Então, você tem uma conta que você faz para você poder dizer se deu timeout na sua conexão. Você aqui tem essa fórmula e quando você coloca ali, quando passou, isso aqui, passou daqui, quer dizer que deu timeout, a conexão foi desestabelecida. Agora, indo para o que eu falei dos tipos de pacote do Low Energy. É o Generic Attribute Profile. É o jeito como todos os dispositivos que usam BLE vão se comunicar. Por que são todos? Porque o BLE é uma tecnologia proprietária da própria Bluetooth. Então, você vai ter que usar ele para se você quiser usar uma antena Bluetooth. É uma tecnologia proprietária. Por que muita gente usa essa tecnologia? Porque é de graça para você achar na internet. Eles colocam PDFs descrevendo detalhadamente como funciona e os UID, que eu já vou falar mais pra frente, eles são todos descritos pela própria Bluetooth. Você consegue fazer o seu próprio identificador e se passar e aprovar pela Bluetooth, eles vão colocar no PDF original deles. Só um pouquinho, você vai falar mais alguma coisa? Vai entrar em detalhes sobre o ID? Vou. Ah, tá. Eles começam com um handle, o ID, um valor e uma permissão. O handle ele vai dizer especificamente de qual é aquele dispositivo e sobre a conexão geral. O UID eu vou falar mais pra frente porque ele é bem complexo e ele fala bastante sobre o tipo de data. O valor é o valor propriamente dito e as permissões são permissões de leitura e escrita que você tem sobre aquele pacote. Aqui falamos sobre o UID. O que você tem são dois tipos de identificadores. Os que adoptam o SIG e os customizáveis. Os que adoptam o SIG é o que eu falei que são no PDF e na própria Bluetooth. Então, por exemplo, se você tem o de bateria, que é 0x180F, toda vez que você tem, por exemplo, um dispositivo Bluetooth e você consegue enxergar a bateria dele, ele está mandando um pacote e nesse pacote o UID dele vai ser 0x180F. Então ele é padronizado para todos os dispositivos Bluetooth. Então se você tem um dispositivo que tem o BLE embutido, quer dizer que ele tem uma partezinha de memória dele que consegue ler essas partes que já são proprietárias da Bluetooth. Fica mais fácil se você quiser fazer alguma coisa que seja só de bateria, batimento cardíaco, oximetria, tudo isso já está descrito no PDF padrão dele. Mas pode ser que você venha a encontrar uma coisa que não é proprietária da Bluetooth ou um caso muito específico. Nesse caso, você vai ter que pegar e vai criar o próprio identificador de 128 bits. Por que ele tem que ser maior? Porque quando você tem o de 16 bits, você só está colocando o identificador dele para ele puxar na própria memória. Ali, você vai falar cada uma das partes específicas dele. O tipo de dado, qual que é o máximo, qual que é o mínimo, qual que é o intervalo desse tipo de dado e qual que vai ser o tipo dele
no geral e qual que vai ser o valor ali. Então ele acaba sendo maior porque não tem uma memória para isso. E como não tem um registro central, porque todos os custom eles ficam das próprias pessoas e o próprio SIG ele não está em um lugar. A Bluetooth faz essa disponibilização, mas tem algumas empresas que por terceira parte acabam fazendo próprias partes, eles mandam dispositivos Bluetooth que tem um SIG deles mesmo. Então você pode ter uma antena Bluetooth no seu celular que não é feita por elas mesmas, que entendam alguma coisa que a própria Bluetooth não entenderia. Por isso que não tem um registro central, apesar da Bluetooth ter um próprio. Esse Generic Attribute Profile, ele vai definir várias coisas. Ela vai definir o formato de serviços e as características dela, os procedimentos de interface e todo o resto, para todo mundo ter um padrão. Como eu falei, aqui, o handle ele vai dizer qual que é o tipo de pacote que ele vai enviar. Aqui é o tipo de procedimento que esse pacote vai receber. Esse tipo de procedimento pode ser de descobrimento, que é para que você fica mandando, esperando que alguma coisa te responda. Pode ser de leitura, pode ser de escrita, notificação e identificação. O leitura, ele vai ser exatamente o oposto do descobrimento. Vai ser quando você recebe alguma coisa e você manda um ok, dizendo que você conseguiu receber aquilo. O escrever, notificar e indicar, o notificar e indicar, eles são os dois lados da mesma moeda. O indicamento é a resposta para uma notificação. A notificação, ela serve especificamente para quando você tem uma troca de variável. Por exemplo, quando a temperatura aumentou 1 grau, você vai pegar e mandar uma notificação para aquilo. Numa conexão, você tem que dizer especificamente que aquele tipo de dado é um dado notificável. Então, por exemplo, você pode dizer que um dado não é notificável e o outro é. Então, um dado não notificável, mesmo que ele altere, não vai mandar informação. Ele só vai mandar informação quando der aqueles 10 segundos. Um dado notificável, você pode dizer, quando tiver uma alteração mínima naquele valor, você vai mandar uma notificação. Aqui é especificamente como funciona esse tipo de serviços. Porque se você tem, por exemplo, uma pulseira, você não está mandando só uma informação, você não está mandando só batimento cardíaco. Você pode estar mandando oximetria, número de passos, você está mandando a bateria dela e tudo o resto. Como que você vai fazer essa diferenciação? É por meio de serviços, características e descrições. Os serviços, características e descrições não é nada mais nada menos que conjuntos que você consegue separar para organizar melhor as informações. Um serviço, por exemplo, pode ser o serviço de saúde dentro de uma pulseira. Então, por exemplo, a parte de oximetria e batimento cardíacos vão ser duas características dentro do serviço de saúde. Você pode ser que tenha um serviço técnico, que seja o serviço de estado de tela, pode ser que seja um serviço de qual que é o brilho que ela está atualmente, qual que é a bateria. As características são os tipos que eu falei, por exemplo, você tem cada característica tem uma identificação própria. Você pode ter a característica de batimento cardíaco, você pode ter a característica de oximetria. E elas têm os descriptores, as descrições delas são os valores. Os perfis no protocolo de BLE, eles são de servidor e cliente. Quando você pega e você tem uma relação de mestre e escravo, você também tem uma relação de servidor e cliente. O servidor, nesse caso, vai ser o dispositivo periférico. É o cara que tem as informações e que está mandando para ele. O cliente vai ser o cara que está fazendo os requests das informações do servidor. Toda essa parte, ela vai dentro do acesso de serviço e perfis genérico, ela vai descrever as ações, os serviços, as características, as conexões e o nível de segurança. Quando você está querendo aumentar a segurança porque você tem dados muito sensíveis mandados por Bluetooth sem fio, você vai acabar gastando mais energia porque o tamanho dos pacotes vai ser maior. Porque o nível de encriptação que tem neles vai ter que ser maior. Então aquele access code vai ser maior do que o padrão. Muito obrigado. O radiadorzinho fervendo já. E os pacotes, eles são vários. Eles podem mandar comandos, requisições, respostas, notificações, indicações e confirmações. Os comandos vão ser comandos de mestre escravo padrão. Então pode ser que você tenha um dispositivo Bluetooth, por exemplo, uma lâmpada.
Um comando simples que dá para ser feito no BLE é um acenda e apague. É um comando que não precisa de resposta, porque normalmente a resposta é visível. Então se você manda uma lâmpada acender, você já sabe que se funcionou ou não funcionou, só porque a lâmpada acendeu ou porque a lâmpada apagou. Uma requisição, aqui tem um Rzinho do lado, quando tem um Rzinho do lado significa que ele necessita de uma resposta. Se ele não tiver uma resposta, é muito provável que a conexão acabou. Então a requisição é a requisição de uma informação padrão. Se você está fora da latência padrão, mas você ainda assim quer aquele tipo de informação, você vai mandar um pacote de requisição e o dispositivo periférico vai mandar uma resposta, um pacote de resposta. Quando você tem essa relação entre dois pacotes, normalmente o que vai acontecer é que no access code dele e no header vai ter tanto identificação de um quanto identificação de outro. Então, por exemplo, pode ser que aconteça que no momento em que você faça uma requisição para algum dispositivo, o que ele mande para você não seja uma resposta para aquisição, seja só porque, por alguma coincidência, naquele momento ele tinha que mandar aquela informação. Então, por causa disso, você consegue discernir ou não se ele mandou para você porque uma coincidência absurda ou só porque ele realmente entendeu o que estava falando e você consegue continuar ou desestabelecer a conexão em base disso. As notificações e indicações, elas são a mesma coisa que comandos e requisições, só que para quando você troca o valor de uma energia, algum valor. Então, nesses dois, o que acontece é que o dispositivo central manda uma requisição e o periférico manda uma resposta. Aqui é ao contrário. O dispositivo periférico vai mandar alguma informação e o dispositivo central vai mandar alguma resposta. E a confirmação vai ser o que vai mandar, depois de tudo isso, uma terceira depois deles, que vai confirmar que a conexão foi estabelecida e que aquilo foi feito. Tá bom, eu mandei para você a requisição, você mandou para mim a resposta e eu confirmo para você que eu recebi a resposta, a conexão foi estabelecida, tudo continua certo. Esses aqui, o Reading Attribute e o Writing Attribute, não são pacotes, eles são operações que acontecem nesses pacotes. Pode ser, aqui ó, Reading Attribute, uma requisição e uma indicação são dois que vão estar escrevendo. Então, os dois eles vão estar mandando. As respostas, elas vão ser só leituras, releituras daquilo ali. Normalmente, inclusive, quando você estabelece uma conexão, você manda um pacote de requisição e o pacote que você recebe não precisa ter nada. Então, normalmente o que acontece é, o pacote que é enviado para você para estabelecer a conexão, ele é vazio, ele não tem nenhuma informação. E agora falando sobre o consumo de bateria, que é o principal, todo o motivo por que você poderia usar o BLE. Que é muito absurdo quando você para pensar que você consegue ter uma pulseira dura 2 semanas em uma única carga, apesar dela ter tela e bateria. O tipo de variação que você vai ter que ter nele, para você conseguir mexer nesse tipo de consumo, vai ser na latência do escravo, vai ser a quantidade de informações que ele vai estar mandando, o nível de segurança e também o tipo de conexão previamente estabelecido, o tipo de dado que você está mandando. Então, digamos que você tenha uma conexão que não precisa de resposta todo o tempo. Você pode aumentar a latência do escravo. Pode ser que você tenha um local que está mexendo constantemente e que em algum momento passe por alguma parede. Se você aumentar a latência do escravo, você está resolvendo um problema e ainda está diminuindo o consumo de bateria. Porque tem algumas pessoas, alguns produtos, que vão ter a latência de escravo não porque a conexão não foi estabelecida, mas sim para poder economizar a bateria. Então, quando você tem essa latência, o que acontece é, ele está mandando esses pacotes. Ele está em estado dormente e ele vai continuar assim. E ele não precisa estabelecer a conexão, porque ele sabe que ele pode ficar 3 pacotes sem responder. Então, isso acontece, ele vai economizar a bateria, mas ele vai estar pronto se ele precisar responder alguma notificação urgente. Você pode definir que algum tipo de notificação, algum tipo de request é mais urgente que outros. Então pode ser que o dispositivo leia, mas ele não envie porque não era urgente o suficiente para ele poder gastar aquela bateria. E agora falando das vantagens, que é o baixo consumo de energia e segurança, porque você tem aquela parte de hopping que ele faz entre cada tipo de... entre cada parte do espectro RSM. E as desvantagens é a baixa velocidade, porque tem vezes que você manda uma informação e só 10 segundos depois você vai receber, então você não consegue fazer alguma coisa que precise daquilo ali urgentemente. Claro que você consegue diminuir isso, mas você nunca vai conseguir chegar no nível do Bluetooth clássico ou do Wi-Fi, mesmo que você use um servidor
por exemplo, se você tem algum Bluetooth, de vez em quando é mais rápido você mandar uma coisa pela internet do que pelo Bluetooth Low Energy. E a pouca quantidade de dados transmitidos, porque os pacotes eles são muito específicos, então o tamanho deles é muito limitado. E agora falando sobre a parte que acho que vocês mais se importam, que é em que isso se encaixa na cultura maker. A primeira coisa que eu vou falar, por exemplo, qual que é o seu nome mesmo? Eu esqueci. Juliana? Eu? Né? Júlia. Júlia. Você está fazendo aquele negócio do Sato, certo? Se você tiver, por exemplo... Camundongo, fala Camundongo, claro, perdão. Já quase me bateram por causa disso. Os camundongos, se você... a balança, por exemplo, ela poderia usar da tecnologia do Bluetooth Low Energy, porque é uma coisa que vai ser usada só, que você vai usar só de vez em quando, imagino eu, ou por exemplo, que vai ser a cada tipo meio segundo no máximo, imagino eu. Você pode pegar e mandar essas informações sem fio. A cafeteira, por exemplo, você pode mandar sem fio e sem precisar da internet um request para ela pegar, ligar e apagar. É uma tecnologia que você consegue usar em vários lugares que você precisa de uma longa bateria, que você não precisa gastar muita energia, que você manda pouca informação. Pode ser que de vez em quando a bateria nem importa para você, mas só pela facilidade de você conseguir mexer no low energy, já é o suficiente para você poder usar ele, por exemplo, num projeto que use ESP. O ESP, o 32, por exemplo, ele está equipado com o Bluetooth 4.0. Então, quando você quer mexer, por exemplo, com uma lâmpada inteligente que você mesmo fez, de vez em quando é mais jogo você pegar e usar o low energy do que você pegar e mexer com a internet. Porque se você tem certeza que os dois estão no mesmo cômodo, por que você usa a internet que pode cair se você poderia usar o Bluetooth que está sempre ali? Outra coisa que muita gente usa e fica muito mais fácil de mexer se você tiver o conhecimento dessa tecnologia são os fitness trackers, que é essas pulseiras e relógios inteligentes. Todos eles vão usar essa tecnologia, alguns mais modernos também vão usar o Wi-Fi, mas o padrão é que todos eles usam o Bluetooth e, por exemplo, se você baixar um aplicativo que consegue fazer a leitura, depois eu vou mostrar um para vocês, eu tenho baixado aqui no meu celular, que você consegue pegar, fazer uma conexão, abrir e ele vai mostrar todos os acessos e todos os tipos de conexão que ele está fazendo. Ele vai falar qual que é os IDs que eles estão ali e você também consegue descobrir se aquilo ali foi feito custom ou se é padrão da própria Bluetooth. Então, quando você tem esse tipo de coisa mexendo, você consegue fazer alguns projetos, por exemplo. Tem uma biblioteca para BLE em quase toda linguagem de programação. Você pode fazer um código em Python que consegue perceber quando o seu dispositivo chega perto do seu celular, ou quando o seu celular chega perto do dispositivo. Você pode ter que o seu computador e o seu celular estejam conectados, e por esse código, quando você chega perto do seu quarto, a luz acenda. Ou quando você está chegando perto de casa, e ele faz essa conexão, porque ele pode ir até alguns metros, você coloca uma antena fora de casa, ele já sabe que você está perto de casa sem ter que usar GPS. E também sobre IoT, porque no Bluetooth 5.0 eles introduziram uma coisa chamada Mesh, que é uma conexão feita a partir do BLE entre vários dispositivos diferentes. O que acontece é o seguinte, você tem um dispositivo que está conectado a outro, 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 que está conectado a outro. Como o Bluetooth aumentou a quantidade de pacotes que ele consegue mandar com o mesmo consumo de energia por causa de eficiência, o que acontece é que dispositivos que estão nessa malha conseguem mandar no access code e no header dele quais são todos os outros dispositivos que estão conectados ali. Então pode ser que você tenha vários dispositivos em vários cômodos da casa que estão um mais perto do outro, que conseguem mandar um request desse aqui para um que está num outro cômodo, e mesmo eles não estando conectados, eles ainda recebem alguma informação. E é isso que eu tinha para falar sobre o BLE. Muito top, muito bom. Rafael, assim, sem palavras, eu acho que você abordou sublimamente o assunto, entrou em detalhes aí que nem todos eu conhecia, acho que não sei se a galera também conhecia 100% de tudo isso que você passou, mas você acabou agregando aí várias informações importantes, principalmente para a galera que é maker, que mexe com esse tipo de projeto, e você pegou bem no ponto da questão do IoT,
E a questão desse funcionamento do mesh, que eu não sabia detalhes ainda como é que ele funcionava. Achei bem legal mesmo. Então, é uma coisa que surgiu em 2017, agora que o pessoal está começando a achar os usos mais padrões para isso. Por exemplo, em aeroportos, essas coisas, eles conseguem ver esse negócio que eu falei da orientada a advertising. O que acontece é que tem alguns lugares que tem vários sensores, e se você passa, por exemplo, você tem um carrinho de avião que tem alguma informação do que ele está recebendo, esses vários sensores eles podem estar em mesh. Então pode ser que você, mesmo não estando conectado por uma sequência, consiga chegar na central. Muito top. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta. Um Bluetooth normal ali pro BLE, dá muita diferença da distância que ele Da consegue pegar? distância, normalmente sim, porque o que acontece é que o BLE, a informação é menor, então você consegue aumentar a quantidade de onda que ele faz. Aham. Então você acaba conseguindo mandar a informação mais longe. Mas a diferença também é um pouquinho mínima. Tem algumas coisas que você consegue fazer, só que daí é uso mais industrial, que você consegue mandar o BLE até 1 km. Só que daí você não pode ter nada barrando ali. Só que você consegue pegar e mandar mais coisa porque o pacote é menor. Sim. Uma antena muito grande. É uma antena muito grande. Tem um uso industrial que é 1 km de distância. E o negócio é que você pode pegar e mandar vários pacotes do mesmo também. O Bluetooth padrão, como ele é muita informação, ela vai acabar se perdendo. O BLE você consegue mandar uma coisa mais compactada e tem menos chance de perder. Sim. Entendi. Acho que esse nível mais... essas maiores seria 1 hora daí, né? É. Sim. E quantidade máxima de dispositivo, tanto no 4 quanto no 5? A quantidade máxima de dispositivos é até quando a banda suporta nesse tipo de hopping. O que vai acontecer é que vai chegar uma hora em que vai sair, mas eu não vou saber dizer ao certo para você a quantidade Não máxima. tem a ver a quantidade de bits do endereçamento do pacote A quantidade limite que você vai ter é a quantidade da tua antena, que vai conseguir ter processamento suficiente para aquela quantidade de dispositivos. Porque eles chegaram numa eficiência muito grande nessa parte de conseguir pegar e deixar vários dispositivos conectados ao mesmo tempo. O mesh tipo um P2P. É tipo isso mesmo. Mas o outro, o 4.0, ele tem endereçamento, ele pega pelo MAC, né? Ele pega. Não, perdão, não é pelo MAC, é pelo próprio access code dele. Ah, A tua antena... Ele não tem um MAC address. Não, porque a parte da antena Wi-Fi dele é a parte de Bluetooth diferente. Mas ele tem um... próprio. Entendi. Mas eles têm um identificador único dele mesmo. Tanto que quando você recebe, você consegue fazer o tal do bounding, que é deixar o dispositivo conectado a só um daqueles ali. Entendi. É que ele conta uma coisa interessante, assim, que ele manda uma tabela de roteamento, assim, dizendo assim, eu tô conectado em tais pessoas. No início da conversa. Isso. Na hora que Ele ele começa... assim, ele fala assim, tô conectado em tais. Daí passa por ele e ele manda pra frente. Esse daqui, esses 3 canais ali vão estar sempre cheios, porque é o da advertising, então vão estar ali. Entendi. Só que os restos dos 37 canais ali, eles vão estar livres para você poder pegar e mandar. E as antenas hoje em dia, elas sabem qual canal que tem ruído ou não. Então elas vão evitar aquele canal que tem ruído. Então digamos que tipo, o 18 e 19 estão sendo usados por alguém, eles vão pegar e vão usar outros. E ele vai saber quando que está liberado. Porque essas antenas são muito sensíveis. Muito legal. Então, uma pergunta, assim, a transmissão é confiável ou não? A transmissão confiável no sentido de... Vou dar um exemplo. É aquela questão se, digamos, eu tenho certeza se chegou certo do outro lado. O exemplo seria o seguinte, se eu estou transmitindo um stream, digamos, um vídeo, ou um jogo de futebol, vamos dizer assim. Não faz sentido eu retransmitir um pacote antigo, digamos assim, perdi um lance que aconteceu. Não faz sentido eu retransmitir esse lance porque já passou. A qualidade de serviço não precisa me preocupar. Então, daí assim, isso daí iria implicar na qualidade de serviço, né? Digamos, então, eu garanto, tipo, é como se fosse um e-mail, chega e eu tenho certeza que chegou, por isso que tem a confirmação, dizendo assim, chegou de maneira correta, ou é tipo um UDP, né, que é, digamos, se manda e... Não, tipo, o que acontece ele tem essas várias camadas que ele vai de volta para ter certeza, porque você não tem como saber o estado que está o local da pessoa. Por exemplo, até a qualidade do ar pode influenciar na velocidade que ele está indo. Então ela acaba sendo mais confiável, por exemplo, que um Wi-Fi da vida, essas coisas,
porque ela tem essa sequência que ela vai e volta, esse vai e vem de 3 vezes para ter certeza que um pacote chegou. Então, Se o pacote não chegou, ele retransmite? se o pacote não chegou, ele manda um request do pacote de novo. Ah, ele pede, então ele vai chegar. retransmitir. Que é o que Ele vai acontece às retransmitir. vezes no Bluetooth, que vem o som todo acelerado, né? É, Porque eu acho que é pra poder voltar ao sincronismo do tempo normal Sim. da... O problema e daí é a latência Uhum. dele. sim. Mas, Se ele falou que tem uma latência grande, então ele vai transmitir só depois de uns 10 segundos. mas isso é o. O Não é o Bluetooth BLE. Não, o BLE ele também tem essa parte de remandar o pacote. Só que o Bluetooth clássico ele vai fazer muito Sim, mais rápido, sim. porque tipo, microsegundos Então, faz o variação. clássico não tem essa latência do Sim. BLE. É que o BLE é voltado mais pra IoT, né? É. Aí ele tem a pegada de não ser em tempo real, né? Sim, tanto que clássico não comunica com o BLE. Eu pensei como se fosse telemetria, assim, você tá mandando os dados do É, sensor. tem até o caso do Isso. drone. Uhum. Fazer telemetria com o drone com BLE, eu acho que complica. É, não, não tem como fazer com o BLL não. Tem como fazer com o clássico, não sei Uhum. se usa. Mas se você colocar, digamos, sensores ali, tipo numa plantação, ficar recebendo esse valor de temperatura. Aham, que não tem o umidade, problema da Isso. latência, né? Daí não tem problema. É. Por isso que ele é usado bastante nessa parte da Só para IoT. não alcance dele. Eu poderia dizer que o BLE foi, o foco dele foi no mundo Foi IoT. no IoT, tanto que no próprio site do TUF ela fala que foi feito para esse tipo de coisa normalmente. Que daí sai da aplicação É. do fone de ouvido. por Tanto que exemplo. hoje em dia faz 6, 7 anos que a Bluetooth não toca no clássico. É bem difícil você pegar e mexer em alguma coisa antes do 3.0. Por estar consolidado. É, porque não tem muito o que mexer nele hoje em dia e tem muita coisa surgindo pra BLE, né? Cara, muito legal. Assim, é uma delícia ver você falando do teu domínio do conteúdo que você tem, das tuas pesquisas que você fez. E vamos ver se marcamos uma próxima, né? Tem vários assuntos que você domina e pode passar pra gente. O que eles estão discutindo agora? Então você falou de rever o clássico não vai rever. O que eles querem pro BLE pro O futuro? que eles estão discutindo O é mesh, essa beleza. parte do mesh e aumentar ele. Porque o que acontece é, eles sempre tentam aumentar a eficiência do Bluetooth. Tanto que eles não mexem no clássico no funcionamento dele. Só que eles estão sempre aumentando a eficiência do clássico por questão de antena e energia. Então, o que aconteceu é, lá em 2010, o BLE ele não tinha energia o suficiente para ficar mandando pacote entre eles e aumentar o tamanho do pacote. Então, o que acontece é que essas coisas só surgem porque as antenas ficam mais eficientes. Então, eles vão aumentar a eficiência para depois descobrir alguma coisa que pode acontecer. O mesh é tipo uma consequência da melhora da antena Bluetooth. Agora imagine milhões e milhões de dispositivos desses esparramados numa malha, todo mundo se conversando. Eu pensei nesses carros autônomos, Carros. aquelas redes Vanet, né, que são Aham. entre carros, muito é aplicável, porque o alcance é curto, um carro está do lado do outro.